Convido inicialmente, então, a professora Sueli Coelho para, por favor, então, para nos honrar com a presença do nossa primeira palestra, então, do nosso painel, que tem como tema Tecnologias Avançadas para a Bioenergia. Vamos, então, receber a professora Sueli. Comentando com os colegas aqui que nós somos sempre o ponto fora da curva quando a gente vem falar de biomassa no setor que é a maior parte da área de solar fotovoltaico. Mas, quando a gente está falando em aproveitamento energético, a gente tem que levar em consideração as outras fontes também, e, em particular, a biomassa, que vem sendo cada vez mais uma fonte importante para a geração distribuída. E o que nós vamos falar hoje um pouquinho é justamente sobre, nesse painel, algumas tecnologias bastante avançadas e que estão em fase de introdução no setor de biomassa, em particular no setor sucrocoleiro. Hoje em dia, como certamente os senhores já conhecem, a gente tem alguns problemas importantes com o nosso sistema energético mundial. Além da equidade na distribuição de energia, a gente tem países com consumo de energia extremamente elevado, como os Estados Unidos e outros países onde a gente ainda tem uma dificuldade grande no acesso à energia, como na África. A gente tem exaustão das reservas convencionais, né? Hoje em dia, por conta dos eventos, infelizmente, acontecendo mundialmente, a gente discute cada vez mais a segurança no abastecimento dos combustíveis fósseis, né? Estamos todos acompanhando de coração apertado a questão da guerra da Rússia invadindo a Ucrânia e, obviamente, com um impacto importante no fornecimento de energia. A Rússia é um grande fornecedor de gás natural para a Europa, e um dos motivos que a Europa ainda não aplicou uma sanção mais forte de interromper a compra de gás natural da Rússia é porque eles são altamente dependentes e eles ainda não encontraram combustíveis suficientes para substituir esse gás, né? Além disso, do ponto de vista de outros combustíveis, como o petróleo, a gente tem também uma concentração bastante grande no mundo, né? A gente pode ver, será que é aqui? Né? O Oriente Médio, né? O grande produtor de petróleo, né? Escoando para o resto do mundo inteiro. Por outro lado, por conta ainda da questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, nós estamos vendo um aumento significativo nos preços do petróleo. Esse gráfico, cada vez que eu fui atualizar esse gráfico, eu tinha que aumentar. Quando o Danilo fez esse gráfico, nós estávamos nesse nível de em torno de $100 o barril, depois subiu para 110. Nesse meio tempo que eu fiz a apresentação e mandei para cá, já subiu para 120 e chegou a bater 140, né? Então, esse é um dos impactos importantes que vem sendo discutidos no mundo por consequência da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Isso tem um impacto também nos preços do gás natural. Aí, nesse gráfico, a gente pode ver, recentemente, né, também por conta desses problemas da guerra, o impacto enorme nos preços do gás natural, em particular no Reino Unido. Temos a questão dos impactos ambientais, que, obviamente, a gente não precisa ficar procurando descobrir quais são esses impactos, né? Porque nós temos mudanças extremas acontecendo no clima, né? Furacões, como o furacão Irma na Flórida, a tragédia de Petrópolis, né? Que também, quando a gente fez essa apresentação, era 178 mortos, que infelizmente aumentou depois disso. Mas são símbolos de que nós temos problemas de impactos ambientais, né? E isso por quê? Porque a nossa temperatura da Terra está aumentando de forma bastante rápida, né? Aí nós estamos vendo o crescimento da temperatura até o ano de 2020, né? E com perspectivas de continuar aumentando ainda mais.
A maior parte dos responsáveis por essas emissões e desse aumento da temperatura é o consumo de combustíveis fósseis, como a gente vê nesse gráfico. O uso de fósseis é o grande responsável por essas emissões de CO2. Temos, claro, um pouco de aumento aqui da parte de desmatamento e os problemas também do Brasil com a floresta amazônica, mas aqui é o grande impacto que vem dos combustíveis fósseis. Por outro lado, esse gráfico é interessante porque ele mostra que aqui nós temos as emissões, aquelas mesmas emissões dos fósseis, aqui as emissões do desmatamento, e aqui nós vemos os sumidouros de carbono no oceano, no solo e na atmosfera. Então, nós podemos verificar que, apesar de termos sumidouros que retiram o carbono da atmosfera, a gente ainda tem uma concentração bastante elevada de carbono na atmosfera. E, por causa disso, está se procurando cada vez mais tecnologias que possam contribuir para a redução dessa concentração de carbono na atmosfera. Neste gráfico, nós podemos ver a situação das emissões de carbono, dependendo do tipo de combustível que a gente usa e dependendo da tecnologia que a gente usa para retirar esse carbono da atmosfera. Quando a gente tem um combustível fóssil, além do equilíbrio de CO2 com a terra, o solo e o oceano, nós temos as emissões dos combustíveis fósseis. Quando, por outro lado, a gente trabalha com bioenergia, nós temos as chamadas emissões biogênicas, porque elas são absorvidas na atmosfera durante o crescimento da planta. Então, a substituição de fósseis pela bioenergia, já há bastante tempo, aparece como sendo uma opção interessante, principalmente em setores onde a descarbonização é mais difícil. No setor, por exemplo, de geração distribuída, de geração elétrica, a gente tem a opção de outros tipos de energias fotovoltaicas. Mas no setor de transporte, por exemplo, que é um grande emissor de carbono, a bioenergia é uma opção bastante interessante. Pensando nessa questão das emissões, nós temos, então, a ideia de captura do carbono e estocagem geológica, que pode, então, capturar as emissões da queima dos combustíveis fósseis e estocar em reservatórios geológicos, como o colega professor Colombo vai falar na próxima palestra. E, juntando tudo isso, nós temos o último e não menos importante, a última não menos importante etapa, que é a bioenergia, junto com a captura e a estocagem de carbono, que é o que a gente chama de BECS, Bioenergy and Carbon Capture and Storage. Porque aí, além de nós termos as emissões biogênicas que são capturadas pelo crescimento da planta na atmosfera, nós temos ainda a captura do CO2 do processo e a estocagem desse CO2. O que faz com que, então, a gente tenha um balanço de carbono ainda mais interessante, podendo ser mesmo negativo. E, justamente, é importante que, quando a gente faça essa captura do carbono, que essa captura do carbono fique, de fato, estocada. Tá? Então, aqui eu tenho nessa figurinha a captura pela fotossíntese, o uso do CO2 para diferentes aplicações e aqui o CO2 sendo estocado em termos geológicos. Né? Nessa outra figura um pouco mais ampla, a gente ilustra tudo isso que nós estamos falando. Né? Aqui, o crescimento da planta, que retira o CO2 da atmosfera, o uso dessa biomassa num processo de transformação de energia. Né? Desse processo, eu posso capturar o CO2 e estocar esse CO2 em sítios geológicos, como aquíferos e poços de petróleos já não mais em uso, e
ainda eu tenho a possibilidade de usar o CO2 em diferentes usos, ou em usos de energia ainda, ou em produtos de não energia, que vão também estocar esse CO2 por uma forma bastante duradoura. Nós temos vários processos de separação desse CO2, eu não vou entrar em detalhes, aqui é só para a gente ilustrar o que nós estamos comentando. Nós podemos ter a separação do processo industrial, a separação no processo de combustão, a separação em outros processos, como a gaseificação, e em todos eles eu posso separar e capturar esse CO2 e dar os diferentes usos para esse CO2. É importante que, quando a gente está falando em estocagem, eu posso, além de usar a estocagem geológica, eu posso pensar em estocar o CO2 em diferentes usos, né? Mas esses usos é preciso que sejam garantidos que o carbono não vai ser liberado para a atmosfera. Por exemplo, a gente usa CO2 em indústrias de bebidas, em refrigerantes, por exemplo. E o caso de refrigerante é um caso emblemático, porque eu uso o CO2, estoco aquele CO2 no refrigerante, mas na hora que a gente abre o refrigerante, a pessoa vai tomar, aquele CO2 volta para a atmosfera. Então, é um caso de captura de carbono e uso, mas que o CO2 não fica estocado por um tempo maior, como a gente precisa no caso da mudança climática. Então, é preciso que a gente tenha uma garantia no processo de que esse CO2 vai ficar estocado, né? Essa não é a minha área, aqui é só para ilustrar. Trailer dos próximos capítulos, o professor Colombo vai falar com bastante detalhe sobre o armazenamento geológico, né? E aqui, apenas para ilustrar os diferentes usos de CO2, além do armazenamento geológico, né? Para fazer combustíveis, para fazer produtos químicos, em materiais de construção civil, como cimento e concreto, né? Porque quando eu vou estocar ele para produzir um combustível, esse combustível depois ele vai ser queimado e ele volta para a atmosfera. Mas, dependendo do produto químico e do material de construção que eu vou estocar, eu posso garantir que esse CO2 vai ficar estocado por um tempo bastante maior. Essa tecnologia é uma tecnologia que ainda está em implantação no mundo, né? Por essa tabelinha, vocês vejam que a gente tem algumas plantas, né? Muitas delas associadas com a produção de etanol nos Estados Unidos, né? Outras ligadas à geração de energia a partir de biomassa, mas vocês veem que a gente tem 3, 6, 9, né? Em 2020, por essa referência, a gente tinha 9 plantas apenas no mundo, né? O que vocês podem dizer, isso ainda é muito pouco, mas, de qualquer maneira, já mostra um avanço importante na direção do desenvolvimento dessa tecnologia. O caso do Brasil é particularmente interessante, porque nós temos aqui no Brasil a produção em grande escala do etanol de cana, e na produção do etanol de cana, como a gente pode ver por esse fluxograma, eu tenho várias opções de capturar o CO2 para estocar, né? Aqui, deixa eu ver se eu acerto, aqui é o caso da palha que fica no campo, esse CO2 que corresponde a 36% das emissões, ele é meio difícil da gente recolher, a gente teria que recolher essa palha do campo. Aqui a gente tem a queima do bagaço nas caldeiras, que também emite CO2. Aqui a gente tem, apesar de ser proporcionalmente pequeno, é uma opção extremamente interessante, que é o CO2 da fermentação para a produção do etanol, e esse é o CO2 mais fácil de ser capturado, mais limpo, né? É o primeiro que as usinas estão pensando em capturar. E aqui eu tenho o CO2 do processamento de outros subprodutos, como a torta de filtro e a vinhaça, que produzem o biogás, e nesse biogás eu tenho um CO2 fácil de ser capturado. Então,
no setor de produção de etanol, eu tenho oportunidades bastante interessantes de capturar esse CO2 e colocar esse CO2 em formato de estocagem, né? Alguns exemplos que nós temos do setor, como o caso da usina Bonfim, de produção de biogás, e que agora vai começar a produzir biometano, o caso da Cocal, que já produz biometano, alguns casos específicos de bioenergia associada com a captura de carbono, que é o caso de uma empresa de etanol de milho no Mato Grosso, que anunciou que vai capturar o CO2 da fermentação e injetar em sítios geológicos. Outros de uso, como a Halde, que usa o CO2 de uma usina também de cana no Paraná, a Copcana, e produz compostos químicos, como o bicarbonato de sódio. E várias usinas que aplicam o CO2 de fermentação em indústrias de bebidas e alimentos, mas esse é exatamente aquele caso em que a estocagem do CO2 é apenas por algum tempo. Ela já me avisou que o meu tempo está acabando. Aqui só para mostrar que nós temos áreas concentradas, possíveis sítios geológicos que coincidem justamente com as áreas onde a gente tem a produção de cana, e o professor Colombo vai falar sobre isso. E alguns casos do Brasil, alguns estudos já feitos para o Brasil de captura e estocagem, incluindo viabilidade econômica. No caso, a gente pode discutir um pouco mais na hora das perguntas. Muito obrigada. Em nome da organização, agradecemos à professora Soanir Coelho, da USP,